Gravar a resolução dessa questão 43. Ela mostra aqui um diagrama e fala aqui o seguinte: o transformador acima apresenta secundário com relação de 380 220. A impedância Z instalada em seu secundário, essa impedância daqui, apresenta valor igual a 1000 ohms, e esse valor corresponde à resistência RB. A resistência de aterramento do equipamento RA é de 20 ohms, resistência RA aqui. Caso ocorra uma falta fase massa no equipamento que está sendo alimentado pelo transformador, a tensão UB, que é a tensão de quem se encosta na carga, está ligada a uma massa externa, né, uma parede externa, por exemplo, em volts apresenta valor entre. Bom, isso aqui, vamos direto para ver como é que se resolve uma questão desse tipo. Depois a gente dá uma explicação a respeito de algumas coisas a respeito de aterramento. Só para quem está de interesse só na questão, se livra logo. E a gente depois continua com uma explicação a respeito de aterramentos, uso de impedância, isso, aquilo, outro. Bom, isso aqui nada mais é do que você desenhar um circuito. Ele está aqui mostrando o I de fase, está passando aqui por todo um circuito. Você tem que pegar as informações que ele dá, ó, 380 a 220 é a relação do transformador, e o problema que está acontecendo é a fase massa ou fase neutro. Então, no caso, eu vou usar a tensão de 220 para qualquer cálculo que eu venha a fazer. Isso aqui é o seguinte, é como se eu tivesse um gerador que me gera 220, porque é entre fase e massa. Eu tenho nesse caminho aqui, ó, vou tentar identificar o caminho que a corrente de fase está perseguindo aí. Então tem aqui, ó, eu tenho uma resistência, né, uma impedância, de 1000 ohms, como diz o enunciado, aqui é Z. Seguindo aqui eu tenho agora a resistência do aterramento ali do... E como aconteceu a falha, o circuito está fechado. Aqui eu tenho RA, que é igual a 20 ohms. Na verdade, a minha massa aqui, isso aqui, esse equipamento aqui, a minha massa, ela vai ficar exposta à mesma UA, ou seja, eu vou considerar aqui o B e o meu UA ali. Bom, depois que a gente redesenha o circuito dessa forma, porque a gente passa a ter uma representação de um circuito qualquer. No caso aqui nós temos uma corrente que ele chamou de fase. Nós temos uma fonte de tensão de 220 volts, porque o problema está ocorrendo entre fase e massa. E eu tenho duas resistências ligadas em série: a resistência de aterramento do equipamento, da massa do equipamento, e a própria impedância Z instalada lá no secundário do trafo. Ou seja, a única conta que eu preciso fazer aqui agora é o seguinte: minha I de fase vai ser igual a minha tensão dividido pela resistência total do circuito, que nesse caso vem a ser 1000 mais 20, que é 1020. Cortou, cortou. Isso aqui vai ser igual 220. Eu vou trabalhar só com duas casas para poder ficar fácil o nosso cálculo. Vou botar uma vírgula aqui. Vou dividir por 102. Bom, aqui dá mais ou menos 2, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 0, 0. Vezes 1, 2. Vai sobrar 16. Bota mais um 0. Vai dar 1. Lembrando que eu já estou com duas casas decimais. E eu vou ficar por aqui mesmo, que vai dar 102. Vai sobrar um montão de coisa, mas não me interessa. 5, 0,58.
Daí para lá não me interessa. Já estou com duas casas decimais. Ele está pedindo intervalo. Eu não vou fazer mais conta do que isso. Então minha corrente de fase aqui, nesse momento, por causa desse problema que eu estou dando fase massa, eu tenho 0,21 ampere. 0,21 ampere. Eu quero descobrir qual é a minha queda de tensão em A, porque ela vai ser igual à minha queda de tensão em B. É claro que isso aqui é aproximações, tá? Porque o que acontece? Essa carcaça, ela vai estar justamente sob a tensão que está vindo da fonte e que está sendo perdido aqui. Na verdade, para eu fazer um cálculo melhorado, eu faria com essa queda de tensão aqui, porque seria a, o quanto da fonte está sobrando para eu poder dar esse choque nesse camarada que encostar na massa aqui do meu equipamento ligado na rede. Mas, como tanto faz, que o que sobrar, essa fonte aqui, menos a minha queda de tensão aqui, o que sobrar é o que está chegando nesse ponto aqui, que é o A que é igual ao B. Então, só pegar ali agora 0,21, que é a corrente vezes a resistência A, nesse ponto aqui, 20. Isso vai ser igual, ganha 104,2. Conferindo para ver se é isso mesmo, 21,2024. 4,2 volts. Vai ser o choque, a voltagem que o sujeito vai estar levando a choque. Isso é usado até para calcular a característica de disjuntores, dispositivos DR, né, dispositivos residencial. Bom, 4,2, a resposta é a letra E. Eu queria aproveitar aqui, como eu estava falando no início, até que nessa prova, pelo que eu já estive vendo, não cai nenhuma questão desse tipo, mas já houve outras provas que caíssem essa questão de perguntar a respeito de aterramentos, né, quando a gente envolve toda a estrutura. Porque na NBR 5410 ela estipula apenas esquemas de aterramento, né? Esquemas de aterramento apenas voltado para instalações prediais. Nós já temos agora, acho que é 16.039 NBR 16.039 039, se eu não me engano é essa norma. Ela trata de esquemas de aterramento, já englobando lá o secundário do trafo e a subestação e por aí adiante. Já vi questões desse tipo em provas para a própria Petrobras. Depois eu posso até procurar a questão para a gente resolver. Mas antes eu queria só mostrar para poder ficar entendido por que isso aqui que ocorre. Ó. Por que eu uso impedância aqui. Por que eu tenho uma RA. Aqui ele chamou de RB. Mas na norma a gente chama isso aqui de, dependendo da situação, de RN ou de RP. Ou uma combinação dos dois, RPN. Ou ainda uma combinação dos três RA mais esses daqui, que vai ficar o RPNA. Bom, aquelas siglazinhas lá, como a gente já deve ter visto aí em algumas provas, né? Que é o ITN como esquema de aterramento, o ITR, ITR, entre outros. Vamos ver aos poucos. Bom, eu sei que esquemas de aterramento para média tensão, nós temos três letrinhas. O código é formado por três letrinhas. Vamos lá, ó, esquemas, aterramento, média tensão. Nós temos a seguinte característica, eu vou chamar de X, Y e Z. É um código formado por três letras. Bom, a primeira letra. A primeira letra, ela vai determinar o tipo de alimentação,
o tipo de relação da Terra referente à alimentação, né? Então vamos botar assim, ó, alimentação em relação à Terra. Eu tenho duas letras possíveis de se assumir essa primeira letra. A primeira letra pode assumir T, quando o meu ponto neutro da alimentação é aterrado diretamente, né? Vamos botar assim, neutro, opa, neutro, aterrado diretamente. E a primeira letra vai ser I quando toda a minha alimentação, todas as partes, inclusive as vivas da minha alimentação, são aterradas através de impedância. Vamos botar aqui assim, ó, partes vivas, né, fases inclusive, partes vivas, ou seja, as fases principalmente, partes vivas aterradas através de impedâncias. A minha segunda letra. A minha segunda letra, ela vai me mostrar a massa das instalações em relação à Terra. Vou botar assim, massas das instalações em relação à Terra. Também pode assumir duas letras, T e letra N. O T, ele vai ser o seguinte: quando as massas forem aterradas independentemente. Cada parte da instalação vai ter um terra específico, ou seja, massas independentes. Independentes em relação à Terra. Nem precisava, né? A Terra, escrevi demais. Agora, o N, as massas são todas interligadas ao ponto neutro aterrado. Ou seja, as massas aqui são independentes. As massas estão todas interligadas no ponto neutro. A terceira letra, a terceira e última letra, que é a letra que eu vou falar assim para você. Se você não conseguir decorar toda, dá preferência a essa daqui, porque essa daqui vai te matar qualquer situação. Qualquer esquema que eu te der, você conhecendo a terceira letra e sabendo identificar ela, fica muito mais fácil já de você conseguir matar o tipo de aterramento pela letra, né? Porque essa letra aqui é o seguinte, é a referência das massas todas, né? Das massas, tanto da subestação, né, do primário, do secundário e da minha instalação. É as três massas, né? Então vamos botar aqui assim, ó, ligação, no caso relação, né? E o que apagou ali? As massas, apagou aqui sem querer, estão todas interligadas no ponto neutro. Aqui, como nós já estamos falando, é a relação com as massas e a subestação. Ela vai ocorrer três letras. R é quando todas as massas estão ligadas. Todas as massas estão interligadas. É R. Ó, tudo interligado. Quando eu tiver o N, significa que a minha subestação, ela tem o primário e o secundário interligados, né? As massas da minha subestação,
ela e o neutro da instalação estão interligados. Massa da sub e neutro da instalação estão interligados. Agora, a última letra, que é o contrário da letra R. Nenhuma está ligada. Nenhuma interligação. Agora, as possíveis combinações dessas letras. Ó, possíveis combinações. Essas letras podem se combinar o seguinte. Logo aqui, ó, TT, ou seja, TT, eu vou dizer para você que é o neutro aterrado diretamente e mais com massas independentes em relação à Terra. O diagrama aqui, como é que eles costumam aparecer, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho aqui no cantinho, já estamos demorando muito, mas vai valer a pena. Para quem pretende fazer para esse cargo, já vi esse tipo de questão caindo, embora nessa prova não caiu. Aqui você tem o TT, o terra aterrado direto. E aqui a minha massa da subestação, aqui não tem interligação. E aqui você tem ligação aqui. Então nós temos aqui o nosso RN e o nosso R primário, nosso RN secundário. E aqui nós temos a massa. Geralmente é representado branquinho, sem a pintura. E aqui nós temos a massa da nossa instalação aterrada, que aqui a gente costuma chamar de RA. É chamado de RA pela norma. Bom, as possibilidades aqui são TT. TT é mais ou menos isso aqui, sem acrescentar a terceira letra ainda. Não estou acrescentando a terceira letra. Como a minha segunda letra aqui, ó, N, a minha segunda letra N, é quando todas as massas estão interligadas no ponto neutro. E a minha última aqui, as três letras. Se eu pegar a parte TT, que é isso aqui, e for aplicando as últimas letras aqui agora, eu vou começar pela letra S. Se eu tenho TT, S, botei a letra S, o diagrama já está pronto. É esse aí. Nenhuma interligação entre nenhum dos neutros vai existir. Agora eu vou pegar e vou passar para TTN. Quando eu passar esse esquema aqui para TTN, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse terra aqui, ele era independente, agora não vai ser mais. Ele vai ser interligado ao meu RN. E esse RN passa de RN para RPN. Ele agrega as duas funções, o restante permanece idêntico. Agora, o caso é o seguinte. Se eu passar isso aqui, se eu fosse passar isso aqui, botasse uma letra R aqui, eu teria que interligar todos eles. Se eu interligar todos eles, na verdade, ele vai virar um TNR, que vai ser a ligação aqui. Então, o que acontece? O TNR vai ser equivalente ao meu TTR. Por isso, o TTR não vai existir. Então, se eu interligar aqui, isso aqui passa a ser um TNR. Na verdade, o TNR é o equivalente do TTR, que ele vai ter a mesma
mesma cara, né? A mesma filosofia. Então a norma ela abole o TTR e chama esse esquema de TNR. Mas se você seguir pela linha aqui, você só tem que lembrar desse trocadilho aqui. Você seguindo por essa linha, você tem todos eles independentes. Depois você fecha os dois da subestação, passou para TN, para TTN. Juntou os três aterramentos, você passaria para TTR, mas TTR não existe pela norma, você passa a ter um TNR. Bom, essas são as combinações possíveis para a primeira letra T. Agora, para a primeira letra I, a mesma particularidade que aconteceu ali com o TTR, que não existe, acontece para o IN, porque o IN também vai ser uma variação do TTR, então a gente não vai nem falar dele. Então você vai ter IN não vão existir, nós vamos existir IT seguidos das três letras R, S e N. Lembrando que o R e o S são completamente os opostos e o N, a única parte comum é a subestação. Só que agora o I, ele provoca uma mudança naquele esquema. Vamos fazer aqui rapidinho de novo. Fazer o esquema rapidinho aqui. Eu sei que está demorando um pouquinho aí, o vídeo já está até ficando chato, mas se você assistir, você não erra mais isso. Posso te garantir. É um tipo de questão que já foi recorrente, já duas provas seguidas aí eu já vi cair essa questão para esse cargo de técnico de manutenção. Só que eu não consegui encontrar a prova e estou aproveitando esse aqui para poder tirar essa dúvida de algumas pessoas. Agora, qual é a diferença aqui? A diferença é que aqui eu vou ter uma impedância Z. Exatamente como está no exercício aí. Aqui eu tenho toda a minha carcaça, que vai estar sendo aterrada também. E aqui a minha massa, que vai ser toda aterrada. Bom, volta a ter RP, RN e RA. Bom, aqui nesse exercíciozinho aqui, ele chamou aqui de RB, ó, mas aqui pela norma a gente chama aqui de RN. E aqui, como ele não está mostrando a parte de alta tensão aqui, no caso primário, a gente não tem como distinguir qual é o modelo de aterramento ali, mas não interessava para a questão no caso. Então nós temos aqui agora RP, RN, RA, já agora aplicando aqui as letras IT. Bom, o primeiro IT é o IT que a gente tem a primeira letra toda desconectada, a terceira letra toda desconectada é representada pela letra S. Bom, então aqui eu vou dizer para você que eu tenho um ITS, que é exatamente assim. Eles são todos desligados, os meus aterramentos não têm interligação nenhuma entre eles, como diz lá a minha letrinha S, ó, nenhuma ligação com a relação das massas da instalação e a massa da subestação e tudo os demais. Nenhum dos aterramentos tem interligação. Bom, aí eu vou passar ele para o ITN, porque é o intermediário. O intermediário, que é o N, ele é massa da subestação e neutro da instalação interligados. Então vamos lá. Eu vou RP para de existir. E agora eu vou interligar aqui. Lembrando que tem que ser interligado depois da impedância. Aí aqui eu passo a ter RPN. Liguei aqui depois da minha impedância o aterramento, já fazendo o aterramento mesmo, sem passar pela impedância, eu passei a ter o meu ITN. Agora, se eu interligar, além
do meu aterramento ali, ainda interligar a minha massa lá da instalação, se eu trouxer ela para cá, ó, sempre depois do aterramento, se eu aterrar minha massa aqui junto, eu vou voltar a ter meu RPNA e vou ter o esquemazinho ITR, que é o que são todos interligados. Bom, isso é de acordo a 16.039. Se eu não me engano, é ela que trata desse aspecto. Se não for, eu faço um vídeo dizendo para vocês que não foi. Mas aterramento já em média tensão, né, abrangendo toda a parte de distribuição, subestação em média tensão, esses esquemas que existem. Vamos resumir aqui em cima as letras que existem para você. Ó. Nós temos TNR, aí depois vem TTS e TTR, ou TTN. Como nós vimos aqui, como é que vai andando com os esquemas de um para chegar no outro, né? E a equivalência também do TTR com o TNR, mas sendo que o TTR não existe pela norma. E as possibilidades IT são todas elas, ó, IT, marca IT em todas elas, aí depois vem R, que é aquela que tem tudo interligado, como está aqui, ó. S, que é a que não tem nada interligado, e N, que é aquela que tem a interligação apenas desse lado aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, esse aqui é caracterizado pela resistência com 3 letras juntinhas, né? Mas a prova geralmente não vai vir isso. Assim também como esse aqui, ó, vai ser a resistência de terra, vai ser PNA. Aqui é N. É o único que tem essa condição, né? Com as três, a mesma resistência, o mesmo aterramento tendo as 3 funções, né? Ou seja, sendo todas as 3 interligadas. Bom, esses aterramentos aqui são para esquemas de aterramento de média tensão, que é um código formado por 3 letras, onde a primeira, a segunda e a terceira letra estão aqui, as especificações e as combinações possíveis. Por enquanto é só.